Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, mas é um assunto muito importante também, que é a situação de diversos imigrantes, inclusive imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos com o risco de serem deportados e voltarem para o Brasil porque foram de forma irregular. E inclusive muitos deles nos procuram o tempo inteiro para procurar uma ajuda, uma alternativa para vir aqui para o Canadá e tentar regularizar a sua situação, ficar legalizado aqui no Canadá, porque justamente não querem voltar para o Brasil. Então é isso pessoal, meu nome é Samir, sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. Solta a vinheta. Pois é, pessoal, imigrar não é fácil, imigrar não é fácil mesmo. Vocês vão passar por muitos desafios. Vocês vão chegar num país onde ninguém te trata tão bem quanto no Brasil, onde a língua é diferente, onde as pessoas são mais frias, onde você não conhece ninguém, você não tem trabalho, você está descobrindo um mundo novo. Então, imigrar é um desafio e esse desafio não é para todo mundo. E além disso, um desafio muito grande é quando a pessoa imigra de forma ilegal. Vai, por exemplo, para outro país com visto de turista e acaba ficando para trabalhar. Mas eu sei, cada um sabe onde o calo aperta, e eu entendo essas pessoas porque justamente muitos querem dar um futuro melhor para sua família, muitos querem um futuro melhor para si mesmos e sabem que no Brasil isso é muito difícil e procuram uma alternativa fora. Então eu completamente entendo, mas é muito mais difícil você chegar num país de forma ilegal e tentar se regularizar. E eu falo isso porque imagina, eu vim aqui para o Canadá de forma legal e já é difícil. Já vejo a situação de muitos brasileiros que vêm para cá legalmente e sofrem para conseguir a residência permanente, a cidadania com o tempo. Vir de forma ilegal torna isso ainda mais difícil. E para piorar, viver numa situação onde você sabe que a qualquer momento pode ser deportado, mesmo que você tenha uma vida muito boa, uma vida correta, uma vida justa, você não faça nada de errado, só de você viver nessa situação em que você se sente como um criminoso, você não pode sair nas ruas com medo da polícia te parar, você não pode dirigir o seu carro com medo de parar numa blitz e ser deportado. Isso é uma situação horrível e eu entendo, eu tenho empatia por essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos passando por essa situação. Mas nós temos que saber lidar com ela, já que ela está acontecendo e tem, sei lá, 30 mil brasileiros com ordem de deportação, fora os outros centenas de milhares de brasileiros que estão lá nos Estados Unidos e que podem não ter o visto renovado, podem não conseguir o seu green card. Isso é muito difícil, nós temos que ter alternativas. E muita gente procura o nosso canal aqui no Canadá justamente com uma dessas alternativas. As pessoas querem vir para cá porque aqui é mais fácil se legalizar mesmo para as pessoas que vieram como turista do que comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é muito mais difícil se legalizar. Então, mesmo uma pessoa que vai legalmente, demora anos para você conseguir o seu green card lá nos Estados Unidos, enquanto aqui no Canadá, uma pessoa que vem legalmente consegue a residência permanente, que é justamente o equivalente ao green card, em cerca de 2 ou 3 anos. Já a pessoa que vai ilegal lá para os Estados Unidos pode demorar até 20 anos e pode até nunca conseguir o seu green card. Enquanto aqui no Canadá, de forma geral, uma pessoa que vem ilegal, mas se estabiliza, cria vínculos com o país, abraça oportunidades, é possível se legalizar em até 5 anos. Mas não é uma tarefa fácil, não é recomendado que vocês façam isso, mas a gente vai tratar desse assunto que é bem polêmico no vídeo de hoje. Mas o fato é, muitos brasileiros estão cruzando a fronteira dos Estados Unidos para o Canadá. Cruzando legalmente, cruzando ilegalmente, e isso é uma situação muito difícil. Eu não recomendo que, se você estiver nos Estados Unidos agora, vocês queiram procurar refúgio aqui no Canadá, eu não recomendo que venham nesse momento. Porque justamente uma das políticas do Trump foi cobrar do Canadá um posicionamento mais incisivo para evitar as tarifas. Então o Canadá está patrulhando fortemente a fronteira. No dia de ontem eu vi que 5 pessoas foram presas na fronteira aqui de Manitoba, tentando cruzar dos Estados Unidos para o Canadá. E olha só, pessoal, eles foram presos por patrulha de helicóptero que estavam voando às fazendas. E isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo nos principais pontos de cruzamento nos quais as pessoas saem dos Estados Unidos para cá, e justamente porque o Trump obrigou que o Canadá fizesse isso para evitar as tarifas.
Então, se você está agora, nesse momento, de forma ilegal nos Estados Unidos, eu não recomendo que vocês venham para cá nesse momento. Espera a poeira baixar, espera a situação acalmar e depois venha para cá procurar uma das alternativas de se legalizar aqui ou em outro país, por exemplo, da Europa. Infelizmente, eu sei que muita gente está deixando os Estados Unidos, deixando o sonho americano, o sonho de ir fazer a vida nas Américas, por causa dessa dificuldade, mas é importante vocês entenderem também, pessoal, que o Trump, ele não está governando para imigrante legal. O Trump está governando para os americanos e é isso que ele prometeu fazer na campanha dele e, inclusive, por causa disso, muitos imigrantes legais que foram para os Estados Unidos votaram nele por causa disso, porque no ponto de vista das pessoas, poxa, eu vim para cá de forma legal, eu vim para cá, fiz tudo o que eu precisava fazer, vem um imigrante ilegal e rouba meu emprego. Essas pessoas votaram muito no Trump e, por causa disso, fez com que ele ganhasse com uma boa margem de votos. Tem o Senado, ele tem a Casa Legislativa, ele tem inclusive maioria na Suprema Corte para fazer o que ele quiser, e eu acredito que isso vai ser só o começo. Então, se vocês estão pensando em vir para o Canadá como uma forma de se refugiar, eu tenho que ser bem sincero com vocês. O Canadá é um país que tem facilidades com relação ao visto, mas tem muitas dificuldades também. Por exemplo, essa dificuldade do frio. Eu tô aqui fora hoje gravando esse vídeo para vocês. Tá fazendo menos 25 graus, tá frio pra caramba. Minha barba já tá congelando nesse momento, só por causa da minha respiração. E vocês vão ver que, dependendo da província que vocês vão, menos 20 é normal. Aqui na província de Manitoba, aqui na cidade de Winnipeg, menos 20 é um dia normal. Nos dias de mais frio do ano, chega a fazer menos 40. Esse ano não fez tanto, fez sensação térmica de menos 36, menos 37. Mas ainda assim é um frio absurdo, principalmente para quem está acostumado com a Flórida ou estados mais quentes, mais parecidos com o clima brasileiro, né? Aqui vai sofrer um pouco. Mas, como eu disse, o Canadá é um pouco mais flexível com relação às regras de imigração. E eu vou trazer aqui nesse vídeo 3 formas de quem está ilegal conseguir se legalizar, conseguir o seu status aqui. E eu já adianto, não é uma tarefa fácil, os desafios vão ser muito grandes, mas é sim possível. E primeiro, quem está vindo para cá de forma irregular, procurem cidades que são mais friendly para imigrantes ilegais. E aqui a gente tem Toronto, no Canadá, que é uma cidade que tem uma comunidade internacional, uma comunidade de imigrantes muito grande, que consegue absorver inclusive mão de obra de pessoas que estão de forma irregular. Isso em Toronto, na província de Ontário. E tem também a cidade de Brossard, em Quebec, que também, pelo que todo mundo está falando, é uma cidade santuário que recebe bastante imigrantes. Tem uma comunidade brasileira lá também, que consegue ajudar o pessoal a ter emprego e se virar. É claro, vocês vão enfrentar dificuldades. Vai ter muita gente querendo explorar a mão de obra de quem está irregular, porque sabe que está nessa situação difícil. E pessoas más, pessoas de má índole tem em todo lugar, pessoal. Não é porque está no Canadá, não é porque está nos Estados Unidos que não tem gente ruim. Tem sim. E essas pessoas vão tentar explorar quem está aqui de forma irregular. Então é uma coisa que vocês têm que esperar, mesmo que seja em uma dessas cidades santuários que estão acostumados a receber imigrante. Já sabendo disso, então, se vocês forem para uma dessas cidades, vocês vão encontrar uma comunidade que vai permitir com que vocês se estabilizem, criem suas vidas. E é justamente uma dessas formas que eu vou trazer para vocês, de vocês se regularizarem aqui no Canadá. Uma dessas formas é através de um programa específico que eu vou comentar agora. E é o programa de compaixão humanitária. Não é muito divulgado, ele é um programa muito difícil de vocês conseguirem a residência permanente, mas sim é possível. E como que funciona esse programa? Basicamente, no site do Canadá, que eu vou deixar aqui na descrição, tem todas as condições das pessoas que podem participar. Esse programa é para quem veio para o Canadá de forma irregular, mas que se estabilizou aqui com o tempo, então é um programa de longo prazo. Se vocês vierem para cá de forma irregular, ficarem numa dessas cidades, refúgio, vivendo por 3, 5, 7 anos de forma irregular e fizerem um vínculo aqui com o Canadá, vocês podem solicitar a residência permanente porque vocês criaram um vínculo com o país. Não faz mais sentido vocês voltarem para o seu país de origem, não faz mais sentido deixar o Canadá. Então o Canadá entende essa situação e é uma das maneiras que eles permitem a sua residência permanente, permite com que o imigrante
imigrante ilegal se regularize aqui no país. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem todas essas condições desse programa, ok? Agora vamos para o segundo programa, que é justamente o programa para refugiados. Então, se vocês entram no Canadá dizendo que são refugiados, existe uma chance, e eu já adianto, é uma chance pequena, de vocês conseguirem a sua residência permanente ou pelo menos a possibilidade de ficar legalizado aqui no Canadá. E por que é uma chance pequena? Porque esse programa ele funciona para situações em que o imigrante está refugiando, saindo do seu país de origem, porque ele corre risco de vida, ele tem ameaças no seu país de origem, seja por guerra, como por exemplo a situação da Ucrânia, seja por outra situação que coloca em risco a vida dele. E muito dificilmente a vida de um brasileiro é colocada em risco, então não adianta você sair do Brasil para chegar aqui e falar, não, eu vim para cá porque eu quero uma vida melhor. Eles não vão aceitar. Você tem que ter provas para justificar que você está com risco de vida. Ou perseguição política, por exemplo. Se você tiver provas disso, você pode entrar aqui no Canadá. Por exemplo, se disser que foi ameaçado por uma organização criminosa, se disser que está sendo perseguido politicamente pelo governo brasileiro, você pode sim conseguir o seu refúgio. Mas lembrando, é um processo longo, é demorado, é difícil, precisa de advogado e você tem que bancar todas as afirmações que você disser. Então, se você falar alguma coisa, você tem que provar. Então, é um programa difícil, mas é possível vocês se regularizarem aqui através desse programa. E por fim, a terceira maneira é através do casamento. Então, um imigrante ilegal, solteiro, é claro, né? Que vem para cá, para o Canadá, encontra um parceiro ou uma parceira para se casar, ter uma união estável, vocês podem solicitar posteriormente a residência permanente e depois até a cidadania, porque vocês casaram com uma pessoa que é cidadã canadense. E junto com isso, tem também a possibilidade de vocês terem filhos aqui no Canadá. Se você veio para cá, mesmo que de forma ilegal, por exemplo, e seu filho nasceu aqui, você vai ter que pagar por todo o parto dessa criança, que pode custar 10, 20 mil dólares, dependendo do hospital. Mas o seu filho que nasceu aqui, ele vai ser um filho canadense. E por causa disso, você vai ter o direito de ficar no Canadá para cuidar desse canadense. Faz sentido. Então é uma das maneiras de se legalizar aqui, é justamente ter um filho. Isso não garante obrigatoriamente que você vai conseguir, mas é uma das formas que você vai ter bastante chance. Nossa, tá frio pra caramba aqui, meus dedos já congelaram, não sinto mais os dedos, mas eu tô gravando um vídeo pra vocês, então deixa o like e comente aqui abaixo se você tá gostando desse conteúdo. Então, pessoal, de forma geral, essas são as 3 formas de um imigrante ilegal se legalizar aqui no Canadá. Então, se você tá em algum outro país e veio pra cá, essa é uma das 3 formas. Se você tá nos Estados Unidos e você quer vir pra cá, tome muito cuidado no cruzamento, na fronteira, não pegue avião, não pegue ônibus, carro, porque na fronteira eles vão te pegar, vai ser deportado de volta para os Estados Unidos e dos Estados Unidos vai para prisão, fica lá esperando a decisão de ser deportado ou não. É uma situação muito precária, muito degradante, mas infelizmente é o que acontece. Então, se vocês quiserem vir para cá, o Canadá é mais fácil do que os Estados Unidos para se legalizar, mas mesmo assim não é garantido e mesmo assim leva muitos anos, muito dinheiro, muita paciência. Então espero que vocês consigam realizar o sonho de mudar de vida da forma correta, mas já que tem muita gente já de forma irregular, eu espero que vocês consigam se regularizar. Muito obrigado, pessoal, compartilhem esse vídeo se você conhece alguém que está numa situação difícil como essa. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.